Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Viva o Sucesso podcast. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial. Antes de anunciar quem vai ser essa convidada, eu quero anunciar os nossos patrocinadores, porque afinal é por causa deles que nós estamos aqui. Então, os nossos patrocinadores RS Engenharia e Arquitetura. 30 anos fazendo projetos estruturais e agora com arquitetura comercial. Muito grata ao nosso patrocinador. Também Manuela Sterry, micropigmentação e estética, que lá você vai encontrar lash lifting, despigmentação daquela sobrancelha antiga que você tem, micropigmentação labial e lash lifting. Então procurem @Manuela_Sterry no Instagram. E claro, o nosso patrocinador, a Fórmula Digital, que é por causa deles e no estúdio deles que nós estamos aqui. Então, muito obrigada, Fórmula Digital. A melhor produtora do pedaço, que fique claro. Hoje nós estamos aqui com a minha parceira, com a minha amiga. Eu vou deixar que ela se apresente, mas é a coach Annelise Malman. Inclusive, nós temos um projeto junto que a gente vai falar por aqui. Anne, vamos lá, se apresenta aí pra gente. Seja muito, muito bem-vinda. Obrigada, Lu. Estou muito feliz de estar aqui. Sou a Annelise Malman, então, né? Me apresentar aí para quem estiver assistindo. É um prazer estar aqui, é uma grande alegria, uma grande emoção chegar onde eu cheguei. Acho que isso que é importante de trazer, é que a gente pode sonhar e a gente alcança tudo aquilo que a gente almeja, sonhando, traçando metas e tendo atitude. Né? Já começa a apresentação. Já começou aqui coachando, né? Coachando. Exatamente. Então, assim... Quem é a Annelise? Annelise Malman, a parte profissional, isso, né? Vamos começar a minha essência, porque a Annelise é um ser, assim... Múltiplo, né? Eu sou um ser humano múltiplo. Me considero... Faço de tudo, né? Porque eu acredito que a gente não precisa ser uma coisa só, a não ser que a gente queira, né? Você quer ser uma coisa só na sua vida? Toca a ficha. Quer mudar? Mude. Quer ser várias coisas? A mulher polvo, seja. Nós somos, né? Nós não somos uma coisa só. Sou practitioner em PNL, programação neurolinguística, coach, pedagoga, psicopedagoga, terapeuta reiki, hipnoterapeuta, ou seja, tenho uma série aí de formações, de conhecimento e de metodologias que eu agrego. E ferramentas, né? Porque são todas ferramentas poderosas, né? Para a transformação da gente. Para a transformação da gente. Atualmente atuo como terapeuta integrativa porque eu acredito no ser humano como um ser integrado e não em pedacinhos, né? Que tudo bem, acredito que a gente tem que ter o estudo de cada parte, e aí cada profissional vai ter esse olhar direcionado, só que eu busco agregar todas essas ferramentas para trabalhar o ser humano como mente, corpo e espírito integrado. Não tem como separar uma coisa da outra, ao meu modo de ver, né, como profissional. A Annelise é especialista em inteligência emocional. Ela é palestrante, né? Ela é uma pessoa que já está na estrada aí transformando vidas, como a gente fala, dentro do quartinho, né? Numa sala fechada. E agora a Annelise saiu para o mundo. A Annelise fez uma transição de carreira e eu gostaria que tu contasse um pouquinho como é que foi essa transição de carreira para adquirir todas essas ferramentas, o que te motivou a fazer essa transição de carreira, porque tu tinha uma carreira muito bem sucedida, né, não sei como é que chama nada, pedagogia, tu era, escola. Né, exatamente, então conta aí como é que foi essa transição, o que aconteceu para a Annelise ser hoje essa transformadora de vida, para contribuir, tu já transformava, né, lá, tu já fazia ali, participava da essência dos pequenininhos, mas hoje tu tá em massa fazendo uma revolução. Exatamente isso, então eu iniciei a minha trajetória profissional como pedagoga, professora, né, em escola, educação infantil. Eu sempre, essa semana, inclusive, fui convidada pelo Colégio Militar de Porto Alegre, onde eu fui estudante a falar para os estudantes, adolescentes, jovens, né, sobre escolha profissional. E foi muito gratificante recordar minha trajetória e entender por que eu resolvi ser professora com 16 anos de idade. Muito novinha,
Então, por toda uma questão aí de logística, meu pai ser militar, ser transferido, eu fui morar em Rondônia, no interior de Rondônia, fronteira com a Bolívia, e lá eu fui fazer o magistério, que era das melhores escolas que tinham lá, só duas. Uma era magistério e a outra não. E foi aí no magistério que eu me encantei com a educação, com o processo de aprendizagem, com as crianças. E quando eu voltei para Porto Alegre, eu já decidida a fazer pedagogia, fui fazer pedagogia e comecei a trabalhar com a educação infantil, os pequenos. Me encantei. Então, meu brilho no olhar, a minha mãe até dizia, Annelise, teus olhos brilham quando tu fala das crianças. E aí desenvolvi a minha carreira, né, na pedagogia, fui muito feliz. Fiquei 20 anos professora, 20 anos em sala de aula, então tenho uma experiência com a infância, um olhar muito cuidadoso para a infância, porque eu acredito que o que a gente diz para uma criança, né, no início da sua vida faz a diferença para a vida toda. E a voz do professor, a voz de um pai, de uma mãe, tem um peso muito grande na vida do nosso desenvolvimento. Claro. Né? E então fui muito feliz esses anos todos, fui aperfeiçoando o meu olhar e fui pioneira dentro da sala de aula de implementar inteligência emocional para crianças tão pequenas. Porque antigamente se tinha visão de creche, a educação, né, infantil. Só se deixava as crianças ali para a mãe poder ir trabalhar. Porque as mães antigamente não trabalhavam, né? E daí com o advento aí do feminismo, dessa libertação da mulher ter o seu papel. Tem que sair mesmo para trabalhar, sair né? de É uma casa obrigatoriedade. e trabalhar. Não foi uma coisa quase uma escolha só. Então foi necessário se instalar, né, um espaço para as crianças como creches. E aí ter cuidadores. Então eu acompanhei a evolução da educação infantil. De ter esse olhar com o conteúdo, o olhar da inteligência emocional, olhar para esse desenvolvimento humano que começa na base. E começa desde a vida intrauterina, né, Lu? Incrível, pois é. E aí é que tá esse desenvolvimento, essa conscientização dos pais que se tem que ter quanto às nossas crianças agora. E tu tá falando de uma coisa que é uma bandeira do Goleman, que é o divulgador do termo inteligência emocional. Ele não é o criador, havia muitos estudos antes, mas o Goleman, depois em 95, quando ele criou aquele livro, quando ele fez o livro, né, publicou o livro, ele divulgou a inteligência emocional. E é das bandeiras dele é que as escolas tenham esse olhar. Mas aí, Annelise, então depois de tudo isso, de 20 anos trabalhando com criança, o que faz uma pessoa que teve sucesso na profissão, porque tu teve sucesso, tu tem sucesso, né, naquilo que tu quis, mudar de carreira tão, eu diria que radicalmente, tá? Porque uma coisa, tu tá ali na sala de aula, tu tem teu salário, né? Tu não é um profissional autônomo, tu tem ali todos os benefícios, tu tá trabalhando com crianças, que é um público que desafia, mas desafia menos que o público adulto, porque o público adulto, digamos assim, é um público mais desafiador mesmo, é desafio mesmo. O que fez, onde é que foi o gatilho da Annelise para fazer essa transição? Bom, falando também um pouquinho que pedagogia tem tudo a ver com o que eu sou hoje, mas como tu diz, é realmente é radical. Eu tinha uma carreira consolidada, eu me considero uma mulher de sucesso, só que, claro, aí eu tinha uma carreira consolidada, e aí tu vai mexer em tudo, né? Isso. Vai mexer, tu vai te tornar uma mulher empreendedora, alguém que como é que faz para queimar esses navios, eu né? Eu acredito muito, e aí foi estudar minha personalidade, que eu sou empreendedora por natureza, né? Então tem a ver com o meu perfil. Mas eu estava ali numa caixa, num modelo, num molde, e aquele molde me desencadeou algumas coisas, como a obesidade, por exemplo, né? Então eu segui uma carreira, eu era muito feliz e tudo mais. Só que, como todos nós, né? Tinha um buraco. Faltava alguma coisa. Sempre tem aquele buraco que eu preenchia com comida. Fantástico. E eu nem sabia por quê. Eu só achava que eu podia comer e tá tudo bem. E tudo certo. E quem quiser me amar, que me amasse do jeito que eu era. Né? Então, eu não... na verdade, aquilo era um escudo para me proteger da minha dor. E que dor é essa, Annelise? Tu sempre tão amada, tão amável, tendo tudo, né? Que eu costumo... A gente conversou sobre isso, né, Lu? Da minha história de vida. Eu realmente sou cercada de amor. Seja da minha família, seja do meu companheiro, seja das crianças, das minhas amizades. Só que a gente tem marcas. Independente, né, de cada história,
tem marcas que ficam, e ficam desde a infância, desde dos padrões de comportamentos que eu fui achando que eu tinha que ser de um jeito. Eu achava que eu tinha que ser uma mulher daquele jeito, a melhor professora, a excelente professora, a excelente esposa, a excelente filha. Ou seja, não podia falhar. Não podia falhar nunca. Então era uma cobrança muito grande. E aí eu comecei, por esses comportamentos, a me decepcionar com algumas coisas. Te cobrar demais. Me cobrei demais. E, ao mesmo tempo, no ambiente de trabalho, muitas demandas, pressão. E eu comecei a me decepcionar. Eu digo, não, isso aqui não tá mais como eu achava que devia ser. E eu sempre, como eu disse, eu iniciei trabalhando em algo que eu amava, eu colocava o meu coração ali e eu tinha sucesso. Não tenho dúvida, porque Sabe? senão eu não ficava 20 anos, não vamos falar nome, mas numa escola mega renomada, ou seja, super, tu via o retorno dos pais, das crianças, não tenho dúvida que sim, mas aí o buraco tava lá. Exatamente, então eu podia ser a Annelise, aí a partir do momento que eu vi que algumas coisas não estavam caminhando conforme, né, meu coração vibrava e eu aumentando de peso, eu digo, aí eu conheci uma pessoa, na verdade eu não conheci, eu encontrei uma ex-colega, que foi do meu ambiente de trabalho, uma amiga de confiança que é coach. Uhum. E ela me disse, Anne, por que tu não vem fazer o coaching? Né? Por que tu não vem fazer a formação? A formação, tu nem foi fazer, não, nem foi ser fazer coaching, a formação. Tu já foi, eu também, idem, a gente tem essas coisas, não passa pelo, a gente pula o processo, a gente né? pula, eu pulo bastante, assim, né? Eu faço meio do contra, assim, só pra ver no que vai dar, não, brincadeira. Não. Mas, assim, ela me disse isso. Então, ela disse, Anne, por que tu não vem fazer a formação? Porque, no final das contas, ela estava coach. Claro. Ela foi orientadora na escola, ela saiu e formou coach, e ela formou a companhia do coach. Né? Que, junto com profissionais de excelência, são ex-pedagogas que se tornaram coaches, então eu tinha uma confiança muito grande nela. Só que o que eu pensei, Lu? Papo de coach, né? Não, a gente sempre assim, tem, né? Papo de coach. Aí você é papo de coach. Tá coach. querendo arrancar dinheiro. Exato. Coach a gente chuta uma pedra, tem, qualquer Exatamente. Ou coach eu vou então pro psicólogo. Gente, uma coisa é completamente diferente da outra. Exatamente. E aí eu pensei, papo de coach. Mas eu confio muito nela. Resolvi pagar pra ver. Tá, né? Literalmente paga-se pra ver, que não é barata. Exato, uma boa formação de coach. Paguei a formação, fui fazer início, eu estava obesa, obesidade grau 1. Já incomodada com a minha realidade. Tá, a gente vai aproveitar o teu gancho da obesidade aí e a gente vai passar na tela um antes da Annelise aí. Se tiver um antes pra mostrar da Annelise aí pro pessoal, como é que a Annelise teve, qual foi o momento da vida dela que ela teve esse gatilho? Onde é que ela ali, eu preciso me fazer alguma coisa porque, né? Exatamente. Esse momento que começou o coach. Então, se tiver na tela aí, a gente já passa, aí tem um antes e depois da Anne, que fantástico, né? Que transformação ali. Né? É linda como sempre, um sorriso perfeito, mas não estava feliz. Isso que importa, tu não estava feliz nesse momento. E aí é que a gente tava a transição da Anne, desde o começo do coach, linda, sempre foi fantástica, né? Meu marido diz isso. Não, fantástica. Então tá, Anne, daí depois disso... É justamente isso, eu comecei a me olhar no espelho e não me reconhecer mais, eu digo, meu Deus, eu tinha que fazer, editar as fotos. Eu digo, gente, eu tô editando, tá ficando pior, não tem, meu olho já é pequenininho, tá sumindo. Então, assim, era o corpo, era a aparência... Era a realidade, o ambiente que eu estava inserida, que eu não estava mais me sentindo confortável, trabalhando inteligência emocional com as crianças e esquecendo de mim. Como a gente faz isso, né? É o famoso espeto de pau, a Casa de Ferreira espeto de pau, né? Exatamente, né? Então foi incrível, assim, eu fazer essa transformação. Fui fazer a formação. Na formação eu já busquei também apoio com coach, nutricionista. Eu fiz paralelo, né? Então, um processo pra mim e a formação. Aí tu foi ser coach e estudar coach, perfeito? Exatamente. E foi aí que eu fui revelando camadas e descobrindo a minha essência. E a nossa essência, ela tem a ver com a nossa infância. Quem a gente era quando era criança? A criança, ela vem pura. Ela vai tocar, ela vai botar o dedo na tomada. E a gente grita, não! E aí já começam algumas questões que a gente pode vir a falar daqui a pouco, só para não perder o fio da meada, né?
E aí eu sempre fui muito alegre, muito de cantar, de dançar, espontânea. E aí eu digo, onde é que tá essa Annelise? O que que a vida fez que, né? Eu tinha as pessoas dizem, Anne, tu sempre foi muito alegre. Sempre, mas tinha coisas que eu tava disfarçando. Mas claro que tem, porque é assim, né? Não, e o importante, tem aquele livro eu acho que tu anda lendo a Brown, A coragem de a ser coragem de ser imperfeito, imperfeito, né? a coragem de ser você mesmo. Eu esqueci o nome dela, mas ela é uma autora Isso, a Brené fantástica. Brown, eu É acho, Brené né? Brown, Isso. exatamente. Que é fantástico, gente. Enquanto a gente não assume esse nosso lado sombra e entende que ele tá ali por algum motivo e esconde ele, soterra ele na comida, nos processos estéticos, Exato. soterra ele na bebida, nas drogas, seja lá com a máscara que a gente coloque, a gente não é pleno, a gente não é inteiro. Exatamente. E eu reprimi muito o lado da sombra minha. Uhum. Porque eu achava que eu tinha que ser Não podia, correta. né? Eu aprendi assim, a gente tem que perdoar. E eu me dei conta, gente, eu não tô conseguindo perdoar. O que que eu faço? Então, eu fui atrás de olhar para mim, de ter esse processo de autoconhecimento, de inteligência emocional, de entender que eu posso sentir raiva, que eu posso... Claro, eu acredito no perdão. Só que, tudo bem se eu não perdoar, eu não sou ainda um ser iluminado. Então, trabalhar isso para que quando eu for perdoar, eu perdoe realmente. Né? Então, eu precisei olhar para tudo isso. Fiz, então, processo de coach, já faz 5 anos. E comecei a atender. E eu comecei a atender muito com esse olhar voltado para o coaching do emagrecimento. Claro, não, porque foi a tua transformação, né? Era a tua vivência. E isso, gente, é importantíssimo, porque quem hoje, os bons profissionais que estão nesse mercado, eles vieram de uma transição de superação própria. Ou seja, eles foram buscar um autoconhecimento, eles foram buscar uma autossuperação, conseguiram, vivenciaram, que é o meu caso, que é o caso da Anne, que é o caso de tantos outros profissionais, vivenciaram isso, ou seja, eles têm um know-how de ter vivenciado a história. Então, é como eu digo sempre, quem nunca teve que superar nada, não pode ensinar sobre superação. Não existe isso, entendeu? Tu tem que ter passado por um processo de superação para falar sobre superação. E foi o que a Anne fez. E hoje tu tá lindamente trabalhando com isso. Aí o que aconteceu, né? Na época, o que eu senti nessa transformação? Eu preciso levar isso pro mundo. Uhum. Não podia ficar só comigo, porque eu tinha muita dificuldade. Eu era uma pessoa muito resistente, não a mudança propriamente dita, a ideias, a falas contrárias às minhas. Eu tinha muita resistência à questão da alimentação, de que eu precisava olhar para isso. E aí eu pensei, bom, se eu, que era extremamente dorminhoca, porque, claro, eu devia estar até desencadeando um processo depressivo. Dormia muito, só comia, eu não me sentia feliz nas roupas, nas fotos, né? Então, assim, se eu não fazia atividade física de forma alguma, tendo educadores físicos na família, inclusive meu marido e meu irmão, e eu digo, gente, se eu conseguir, todo mundo consegue com essas ferramentas certas e com o apoio do meu trabalho, porque eu queria levar o melhor disso para as pessoas, né? E para mulheres que buscassem o meu atendimento. Então, ali, paralelo, né, Lu? Não, claro, porque tu tava com as duas coisas, exato. Sem a coragem de mudar completamente, porque, exato. gente, eu nem sabia que eu queria mudar completamente, né? Eu não tinha isso ainda tão claro. Tu tava ali só mais na missão. Exato. Eu tava assim, tá bom, dá pra ir levando, né? E fui levando, e veio a pandemia. E aí foi um ano muito difícil pra mim, porque eu também estava já transbordando emocionalmente com as questões do trabalho, né? Da demanda de escola mesmo. De muitos desafios e algumas decepções. E aí eu te digo, gente, não é mais isso que eu quero pra minha vida. Eu quero ter liberdade de orar, eu quero ter liberdade de dizer o que eu tenho pra dizer, de fazer o que eu acredito e de levar isso pro mundo. E ali eu comecei a trabalhar nas plataformas digitais, né? Ou comecei seja, a divulgar ali quem eu sou. Annelise, revela a tua essência. Então, dançar no Instagram. Fazer os reels com danças. Eu trago muita questão do humor e do papo sério, porque eu acho que isso traz leveza, né? A vida já é pesada para muita gente, difícil. Então, eu trago muitas vezes a dança, a brincadeira e o assunto mais sério pra gente pensar sobre.
E aí, trabalhei, então, com a questão do emagrecimento, mas trabalhei também... As Todo, pessoas né? vinham me Todo buscar pessoal. muitas vezes por esse motivo, só que a gente sabe que a questão do peso, ela tem outras coisas que envolvem. Então, questões de relacionamento, de infelicidade na carreira, de querer buscar outra coisa, de... Eu não tô vivendo o meu sonho, Anne. E aí, o que que tu tá fazendo para isso, né? Então, vamos junto, eu vou te ajudar. E aí, nas plataformas digitais, trabalhei com mentorias, trabalhei com grupos no WhatsApp, mas chegou um ponto também que eu me frustrei muito ali. Eu não aprendi a me frustrar. Isso é uma coisa interessante, né, Anne? Porque a Anne vem de um lar muito amoroso. Eu assim, conheço en passant os pais, né, a mãe principalmente. A Anne foi aquela criança, assim, que foi sempre protegida, Sempre. teve todo esse acolhimento que muitos de nós não temos, e falo por experiência própria. E tem um lado bom disso, mas também tem um outro lado. A gente não aprende a se frustrar. E aí, quando a vida vem e bate, como diz o Stallone, porque ela bate, e ela bate legal. Quando a gente não tá com a inteligência emocional aflorada, a gente cai, a gente fica na lona e às vezes não consegue levantar. Claro. Mas a Annelise conseguiu. Com certeza. E aí foi... Aí, claro, e também entre outras coisas que aconteceram, que eu precisei, né, dar uma... Eu digo, não, vou parar aqui, tem coisas me sinalizando para que eu preciso dar uma repensada, uma reavaliada. E saí da escola, né? Aconteceu tudo nesse ano, agora, ano passado, né? Foi quando eu saí da escola e eu digo que foram os dias mais felizes da minha vida, o dia que eu fui contratada e o dia que eu saí, Foi, né? foi. Porque assim, Não, porque a eram escola momentos também diferentes. entendeu que era um momento meu de voar, Uhum. né? Porque realmente dentro da escola ali, como tu diz, eu tava numa sala fechada, literalmente. E como é uma escola tradicional, o que tu vinha fazendo paralelo, Isso. às vezes não combina com O modelo o modelo da instituição. Então, ou seja, a Annelise não cabia mais na escola e a escola não cabia mais na Annelise. Exatamente. Né? E saí de lá muito grata, né, por esses anos todos. Eu constituí minha família ali, casei com meu marido porque ele era da escola, ele trabalhou na escola, né, por muitos anos e fez uma transição de carreira para ser professor de Pilates. E então, assim, eu sou muito grata. A escola também entendeu o meu momento para que eu pudesse voar, né? E aí, fiquei lá na dúvida, né? Nunca é fácil para nossa geração transição de carreira. Nossa. Né? E isso foi até eu falei nos meus stories essa semana, quando eu fui no colégio militar, eu trouxe essa realidade para os estudantes, para eles entenderem que eles podem escolher agora uma carreira, mas eles podem mudar daqui a pouco. E para eles é diferente também, essas gerações já vêm mais flexível, mais prontas nesse sentido, né? Então, fiquei lá na dúvida, o que eu vou fazer? Eu estava decepcionada, frustrada, né? Achando que não era o meu caminho. Quando nos encontramos, né, Lu? E a Lu foi muito especial nesse momento. Eu disse para ela, ela é responsável por eu estar aqui hoje. Porque ela disse, Anne, vai lá fazer PNL, eu tinha dúvida, né, da minha linguagem, dessa minha voz mais doce. Esses dias, a menina que faz terapia comigo, ela disse, ai, Anne, tu é tão meiga. Será que isso é bom, né? Bom, porque não, é bom. Às vezes as pessoas ficam... É possível. Uma vez tu me disse, né? Não é possível tanto amor num ser humano. Não, é que eu sou completamente adepta do analista de Bagé, né? Mas o bacana é que todas as pessoas podem... É que assim, existem personalidades diferentes e a conexão com pessoas diferentes. Exato. Então, talvez a pessoa que venha me procurar e não goste do meu jeito meio objetivo e meio duro, meio até às vezes a pessoa pode até achar que é rude, né? Não é rudeza, é o meu jeito de ser. E então, há pessoas que vão conectar comigo, mas há pessoas que vão conectar com a Anne que tem um know-how lá de tratar com uma doçura nos olhos. Por quê? Porque a tua história foi tratando com crianças, e com crianças é assim que se trata. Exatamente. E aí aí tu me disse isso, Anne, não... Tu tem, né? Tu tem conhecimento, tu tem competência, eu falei, né? Eu tenho que adequar minha linguagem para o público adulto e para a própria rede social, né? Que tu precisa falar em 1 minuto e às vezes em 30 segundos. Então eu fui entendendo que aprende a se frustrar e a seguir. Tá tudo bem, né? Isso aí, é teu sonho? Exatamente, o que aconteceu foi para te ver que tu tem competência, tu tem capacidade e
vai lá fazer alguma coisa. Então, foi assim, foi fundamental a nossa conversa, foi ali que eu disse, não, a Lu tem razão. Eu sou tudo isso mesmo. Eu tenho condições e eu quero levar o meu melhor para o outro, eu quero poder contribuir. O que eu tô aqui disfarçando que eu vou fazer outras coisas para não assumir realmente quem eu sou e o meu propósito de vida, a minha missão. Eu trabalhei muito com as crianças e busquei agora essa transição para trabalhar com o público adulto, porque os adultos estão muito machucados. E ao estarem machucados, as crianças vão se machucando. Né? O que eu quero dizer com isso? Padrões de comportamentos que se repetem gerações após gerações, que o adulto, o pai, uma mãe, o próprio educador não consegue, até os professores se trabalham mais isso, né? Porque estudam, mas eles também têm que olhar para eles. E nesse contexto todo, as crianças estão adoecendo, estão mandando as crianças para buscar terapia, psicólogo, medicação, sem realmente ver se não é a família que tem que ajustar algumas coisas para essa criança crescer saudável e se tornar um adulto mais pleno e mais feliz, que é o que a gente busca agora, né, Lu? Que a gente precisou passar por tudo isso para entender que a gente merece viver a plenitude da vida. Eu costumo dizer que a gente vive num planeta maravilhoso. Se a gente for olhar a nossa natureza, a criação... eu lembro que quando eu viajei com o Juliano, eu sou uma moto-aventureira, agora não sou mais, já fui. Motoguel. A gente foi aqui pro Chile, e quando eu me deparei com a Cordilheira dos Andes, eu olhei, eu disse... Deus tá aqui, gente. Deus é aquilo, né? Porque como pode alguém olhar e dizer, não, mas Deus não existe? Tudo bem, eu respeito. Só que assim, quando tu olha para aquelas montanhas, quando tu olha para a beleza da vida, quando a gente olha para as relações, para tu gerar um filho, né? Tu amar tanto um filho, tu ter as pessoas que tu ama e tu pensar, é finito, acabou? Para mim não cabe. Então, eu comecei a entender assim, a gente merece viver essa vida na sua plenitude. E uma coisa que eu digo, e eu sei que tu diz também, quando se fala em positividade tóxica, estar bem e pleno não é estar isento de problemas ou alheio a tudo que está acontecendo no mundo. Não é isso. É ter inteligência emocional para saber lidar com as adversidades, porque elas vão existir todos os dias. E às vezes as adversidades não são palpáveis. Na maior parte das vezes, elas estão dentro da gente. E é por isso que eu sou uma grande divulgadora de faça terapia, né? Inclusive, entrei no mood terapeuta. Então, me assumi terapeuta. Me apropriei disso, porque existe muito esse conflito. É um cabo de guerra, né? É um cabo de guerra. São duas coisas diferentes, gente. Psicoterapia é com psicólogo. Isso. Né? A terapia que se aplica com ferramentas de hipnose, programação neurolinguística, aplicadas em reiki, inteligência emocional, é outro momento. A gente não vai tratar das tuas feridas doentes lá do passado. Nós tratamos o que tu é hoje e o que tu vai ser a partir de hoje. Aqui é o que a gente fez e nem se quer saber. Se tu não quer contar o que aconteceu pra ti, tá ótimo, porque a gente vai fazer quem é a Annelise hoje e o que a Annelise quer pro futuro. Exato. E acontece sim, né, da gente poder trabalhar, as pessoas vão estar num ambiente, seja com coach, com psicólogo, com terapeuta, é um ambiente terapêutico. Só estarmos aqui, nós estamos fazendo uma terapia. Um modo de terapia. Né? Eu tô falando de mim. Olha que rico isso. Se auto-reconhecendo. Exatamente. E às vezes é necessário que a gente reconheça e que ria dos problemas. Porque eu tenho uma pessoa, né, que ela tem problema de falar em público, né? Ela tem problema de falar em público. E só que assim, aquilo é um cavalo de batalha, falar em público. E aí, cada vez que ela fala em público, era chorando, dor de barriga, diarreia. E aí, agora a gente tá em um processo, né? E aí ela disse assim que a última vez que ela tentou, deu errado, mas ela riu dela mesma. Ela chegou e disse, gente, deu, não vou conseguir, já era, fica pra próxima. E riu de si mesma. No momento que tu consegue encarar de uma forma lúdica aquela tua pseudo-deficiência, que tu considera uma deficiência, é o começo do processo, eu vou falar da autocura, né? Da autotransformação.
E é isso que a gente busca, né? Autoconhecimento para Exatamente. transcender aquilo, não de uma forma dolorida. Exatamente. E aí a gente trabalha muito, né, como terapeuta, a ressignificação das dores. E bem como a Lu diz, a questão da psicoterapia vai ter olhar para outras esferas e outra metodologia. Não significa que, por exemplo, quem trabalha com programação neurolinguística, com reiki, com hipnose, que é o meu caso, a gente vai ter esse olhar, sim, a pessoa pode até trazer questões, memórias, mas a gente vai trabalhar com as ferramentas certas para que ela ressignifique e possa seguir a sua vida, destravando aqueles traumas, aqueles bloqueios, tendo consciência, porque não sou eu que digo, aconteceu, eu não interpreto, né? Isso aconteceu contigo por isso, por isso. Não, a pessoa vai fazer esse processo de olhar para si e dar os seus significados, doeu, aconteceu isso, e como ressignifica? A própria pessoa faz a ressignificação com o nosso apoio. Vou dar um exemplo agora de ressignificação para a pessoa entender o que é uma ressignificação, tá? Que não é mudar um significado de uma coisa, mas é olhar de uma forma diferente. Por exemplo, uma pessoa tá lá, no mesmo dia que a pessoa comemora o seu aniversário, ela perde um ente querido. Mesmo dia, tá? E o que acontece? Durante todo o resto da vida, essa pessoa vai ficar com aquela dúvida. Eu fico feliz e comemoro o meu aniversário, ou o aniversário de um filho, né, que nasceu uma criança ali, vamos dizer, nasceu uma criança. Acho que fica mais claro assim, nasce um filho no mesmo dia que o pai morreu. E aí a pessoa fica pensando assim, cara, eu fico feliz pelo nascimento do meu filho ou fico triste porque o meu pai morreu nesse dia? Moral da história é, a pessoa pode ficar triste a vida inteira pensando, eu não posso ficar feliz porque hoje foi a morte do meu pai. Mas ao mesmo tempo ela pode pensar, a vida me tirou uma pessoa que eu amava muito, mas ela me deu outra pessoa que eu amava demais, então vou ficar agradecido à vida porque ela me deu um presente no mesmo dia. Então, assim, é fantástico, é só tu olhar por um outro prisma. E o que o terapeuta, no nosso caso, faz é justamente, quem sabe tu olha por um ângulo diferente isso. Isso é ressignificar uma coisa que aconteceu pra gente, que aquilo incomoda. E às vezes a gente nem sabe o que é. E uma coisa que eu entendi, né, Lu, tu mesma me disse, e minha mentora, a Silvana, É Silvana. mais pessoas me diziam, vai fazer programação. Minha grande amiga Mônica, que é practitioner também, né? 3 pessoas aí, ó, vai fazer programação neurolinguística, Anne vai fazer. E aí eu fui entender, né? Porque o coaching, ele tem ferramentas práticas, comportamentais, mas tem coisas que mesmo ali com as ferramentas tu não vai conseguir fazer. Porque tu não acessou aquilo que precisa ser acessado e que a programação neurolinguística dá essa ferramenta, dá esse recurso. Por quê? Porque tudo que colocaram na nossa vida, desde a nossa intrauterina até os dias de hoje, mas principalmente ali nos primeiros 7 anos, foi linguisticamente colocado. Foi através de linguística. E essa linguística não só linguística de palavras, foi linguagem corporal, linguagem, sabe, de emoções. Isso. Então, essa linguagem foi o que colocou aquilo lá no nosso inconsciente, aquilo que nos incomoda e nos trava hoje, ou aquilo que nos coloca para frente. Então, estudando programação neurolinguística, a gente consegue acessar e linguisticamente a gente consegue também retirar. E aí reprogramar pra gente viver essa vida plena. Vou aproveitar esse gancho, porque a Anne e eu já fizemos uma parceria, fizemos o Despertar da Fênix lá, que foi muito legal, foi bacana, a gente fez online, né, porque a gente estava em pandemia, e a gente tem um outro projeto agora, que é um workshop no dia 13 de agosto, né, Anne? Isso. Que a gente vai falar para quem é esse workshop, Anne? Para quem que tu vai falar nesse workshop lá? O que a gente vai ter, assim, um gostinho do que a gente vai ter da tua palestra, porque vão ser 3 palestrantes. Vai ser o Lucas Simões falando de inteligência espiritual, a Annelise Malman falando de inteligência emocional, a Lu falando da anatomia do sucesso, todos voltados para atingir o objetivo. Nós vamos falar o que fazer para atingir os teus objetivos, para gerar melhores resultados, para que você seja mais pleno, mais plena. Conta uma palhinha do que tu pretende contar pra gente lá. Acredito que a gente vai se complementar bastante, né? Porque eu vou trazer a questão da inteligência emocional, mas eu não estaria num projeto
onde nós não nos complementássemos dessa forma. O Lucas vai trazer a questão da energia, né, do dinheiro. Isso, voltar da espiritualidade, Isso, tudo, né? espiritualidade, porque tá aí Tudo é que tá, né? interligado, A gente né? parece fala de dinheiro, tá falando de uma coisa errada, e não, né? Então, poder acessar essa vibração, tu trazer a anatomia ali detalhada e eu trazer inteligência emocional, acredito que é um combo e uma potência para quem quer realmente viver essa vida mais plena, mais feliz e de sucesso. Porque aquilo que eu disse, inclusive eu falei ontem na minha live, né, que eu fiz, o sucesso ele é particular, né? O que é sucesso para Lu Subjetivo. é diferente do que é sucesso para mim. E eu disse, eu me considero uma mulher de sucesso e por que não trazer isso para outras mulheres que talvez estejam em dúvida? E provavelmente não, porque é o que eu tenho visto. Né? Tem muita gente sofrendo, muita gente infeliz, muita gente com conflito, sobrecarregada no ambiente de trabalho, sobrecarregada no sistema familiar, com conflitos, com brigas, com... Gente, a gente não precisa viver assim. Não é porque se viveu esse padrão uma vida inteira que a gente vai continuar. E não importa a idade. Enquanto o nosso coração bate, que é o que eu digo, enquanto tem um coração batendo e ar entrando pelos nossos pulmões, é vida. O que eu posso? Hoje eu abri os meus olhos. O que eu posso fazer hoje para ser feliz? Para fazer alguém feliz. Para fazer alguém feliz, mesmo numa realidade que... E outra, a realidade nós criamos. O que a nossa sociedade está criando de realidade? Porque isso é uma coisa que eu me questiono muito também. E acredito que o Lucas vai trazer muito disso. Então, por isso que eu digo que eu tô no lugar certo e que eu deveria estar, porque a gente forma um pacote, né? Eu tô falando ainda mais do que... isso é inteligência emocional. Claro! Então, assim, ó, a gente tem uma sociedade aí com uma pandemia que veio, com guerra, né, com inúmeras doenças acontecendo, mais do que a própria pandemia. A gente vê aí uma realidade dolorosa. Economicamente, nós estamos num momento muito áreas, desafiador, né, político. Exatamente, em todas as áreas. Só que assim, ó, nós somos formados de mentalidades. Nosso coletivo, que mentalidade a gente está vibrando, né? Não é, eu penso, acontece. Não, tu pensa e tu age para que aquilo aconteça. Mesmo que você sem pensar, né? De escassez, de dor, de doença, todo mundo vibra. E aí o que acontece? A própria mídia coloca isso mais programação neurolinguística, porque eles têm, né, acesso, eles sabem, eles usam isso para minar e contaminar cada vez mais nós. Com medo. Porque isso vem de jornal, tá? Não é que eles sejam maus e queiram fazer mal pra gente. É que isso vende, isso para. É incrível como a gente tem essa noção de parar na frente da TV quando caiu um acidente. Tem um acidente, tu vai lá e para. Exato. Quando tá acontecendo um acidente no trânsito, tu vai lá e para pra ver. Todo é uma coisa meio mórbida, né, na gente, que a gente tem essa coisa que... Olha, e isso vai programando porque a eles gente. não vão passar na televisão quantos casos de doações, quantas pessoas estão tendo sucesso, o quanto nós mulheres estamos nos unindo. Né? Se a gente for assistir uma novela, as mulheres ainda estão lá guerreando por causa de relacionamento. Gente, é isso que estão plantando na nossa mente. Que plantaram a vida inteira. A vida inteira. Então, desconstruir isso, acredito que é o nosso objetivo nesse encontro, que vai ser maravilhoso. Né? Que é para homens e para mulheres, porque é voltado à obtenção de objetivos. Ou seja, como é que eu faço um passo a passo para eu me gerenciar mentalmente, né, gerenciar minhas emoções, que a Anne vai lá, um passo a passo muito bacana, que fazer para gerenciar as emoções focada ao sucesso seja lá o que for que você haja. O Lucas falando espiritualmente, como é que a gente faz para isso, e eu vou falar, existe uma fórmula para o sucesso, gente, por incrível que vocês possam parecer, a fórmula do sucesso existe, e ela já tá aqui, ó, rodando o planeta há bem de mais de milênios, tá? Mas ela foi colocada no papel há em torno de 100 anos. E é dela que a gente vai falar. É isso que tu traz, né? De que é para público feminino e masculino. É maravilhoso que os homens se comprometam nesse dia a participar. Porque é um autocomprometimento. O que acontece? A gente vê uma busca muito das mulheres pelo autoconhecimento, pelo gerenciamento das emoções.
E claro que temos uma realidade nova e homens, né? Pais mais presentes, maridos mais presentes, e que esses homens, se esses homens querem se libertar também de um padrão de comportamento que foi imposto para eles, que homem não chora, homem tem que ser assim, homem tem que ser assado, e também o fato de não olhar para si futuramente adoece, e aí vem as doenças, aquelas assim como a gente diz, vem tudo numa vez só. Porque o homem reprime, ele não pode verbalizar seus sentimentos, ele não pode chorar, ele não pode... Ele aprendeu isso, né? Ele aprendeu isso, né? Então, o sucesso, ele passa por isso. Ele passa por tu poder olhar pra ti, por tu te reconhecer que homem que tu é, que mulher que tu é, que caminho tu quer seguir, que família tu quer constituir, o que tu quer fazer na tua profissão, porque muita gente aí que tem sucesso na área do empresário, do business, muitas vezes chega a um infarto, né? Chega a situações de vida que daqui a pouco ou chega à falência, perde tudo e não... Acontecem até situações mais graves, porque a pessoa não sabe o que fazer. Mas se tu for olhar para isso, tu olhar para isso a tempo, né? Tu vai ter muito mais sucesso, tu vai ter muito mais plenitude na tua vida como um todo. Porque preparar o caminho do sucesso tem que ter base. E a base passa pelo autoconhecimento, passa pelo gerenciamento das emoções, que é o que tu vai trazer pra gente lá, o que tu traz na tua vida normalmente, né? Mas falando do evento, é o que a gente vai trazer no workshop. Então, passa pela tua ligação com esse ser divino, por esse ser espiritual, com essa vibração, dá o nome que você quiser, mas o sucesso e a plenitude em todos os sentidos, seja na abundância financeira, seja na abundância de felicidade, seja no bom relacionamento, seja o que for, ele passa pela espiritualidade, né? Passa por tu conectar com uma inteligência infinita, passa por gerenciar as emoções com inteligência emocional, e ele é óbvio, ele daí vem com o planejamento, que daí eu vou entrar com a anatomia, que é o que fazer para saber quem a gente é, o que a gente quer e traçar as diretrizes para chegar onde a gente quer. Então, basicamente, esse workshop é para todo mundo que está querendo ter mais resultado na vida, ficar mais feliz, obter resultados positivos, é claro, e atingir mais sucesso. Se você já é uma pessoa de sucesso, e eu acredito que você já seja, porque todos nós, se soubermos reconhecer, temos sucesso já, só que também reconhecer esse sucesso é importante, né, Ani? Exatamente, eu digo que acordar e decidir sair da cama já é sucesso, né? Porque muitas vezes não é fácil. Como eu digo, eu não tenho que reclamar da vida. Minha vida, ela é maravilhosa, mas eu tenho os meus conflitos, né? Aqueles dias que a gente tá para baixo, que a gente tá em dúvida, que a gente sente medo. Então, o que a gente propõe, né, Lu, não é negar e, nossa, tá tudo maravilhoso. As coaches, os programadores não sentem medo. Não, a gente sente, só que a gente tem as ferramentas para dominar o que a gente faz medo com esse medo, né? Onde é que a gente coloca ele e poder sair da cama, poder lutar pelos nossos sonhos, poder ter resultados, e a gente tem muito resultado, a gente sabe. Uma das coisas que eu aprendi também nesse caminho é: não deu certo, muda a estratégia, mas não desiste do teu sonho. Isso para mim é incrível, porque eu vou usando essa estratégia, ó, tá dando, não tá dando, vou mudar. Mas vamos lá. Mas o sonho é hoje não deu. Isso. Mas amanhã vai dar. É isso. E aí, às vezes, a gente fica chateado, fica para baixo, e tudo bem, a gente vai ficar. Só que, né? E também poder se unir e poder ter mais pessoas. Por que a gente se propõe a subir num palco e a falar para quantas pessoas forem necessárias? Porque a gente quer compartilhar isso. A gente quer dizer, olha só, é possível modificar aquilo que não tá bom, aquilo que não te faz feliz. É possível cocriar uma nova realidade para que a gente possa avançar nessa nossa mentalidade coletiva adoecida. Exatamente. E alguém tem que puxar esse trem, né? E a gente tá pronta para isso. E é muito interessante, porque um dos passos agora tu trouxe, né? A gente às vezes não consegue sozinho e tudo mais.
é muito importante que a gente entenda que a gente precisa de outras pessoas. É importante que a gente saiba o que fazer, saiba que a gente é responsável pelos nossos sonhos, não colocar isso na responsabilidade de ninguém ou nas costas de ninguém, é nosso. Não se frustrar quando alguém não apoiar ou não ajudar esse sonho, mas saber se aliar às pessoas certas. Isso é um dos passos da fórmula do sucesso, que é as mentes mestras, as mentes que a gente cria, e a gente cria eu vou falar a palavra egrégora, mas a gente cria ali um magnetismo para atrair as pessoas afins para atingir o nosso objetivo, desde que nós tenhamos um objetivo que seja bom para todos, que a gente não fique querendo tirar vantagem em cima, ter um objetivo lícito que traga benefícios para a gente e para quem nos cerca e não traga malefício para ninguém, é uma condição sem a qual a gente não atinge o sucesso. Você pode atingir um sucesso prejudicando outra pessoa, mas você cai ali na frente. Então, essa mentalidade, um dos passos é ligar-se às pessoas certas, trazer pelo magnetismo da mente as pessoas aliadas e esse intuito, esse objetivo ser lícito, ser bom, ser, como diz na PNL, ecológico. É muito, muito bom, assim, que o que eu tô vivendo nesse momento, assim, ó, de conexões. Que é isso, né? A gente, claro, com esse nosso trabalho, essas ferramentas, os nossos olhos estão mais treinados, nossos ouvidos estão mais treinados a escutar e a ver coisas que a Annelise de 5 anos atrás, 2 anos atrás, não estava vendo, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto de conexão. Meu coração vibra. Então, eu tenho tido a possibilidade nessa minha transição, né? Que agora não é mais uma transição, é Agora efetiva. é efetivo, já fizeste a transição. Estou terapeuta, programadora neurolinguística, eu estou vivendo o que eu quero viver, o que é a minha essência, o que meu coração vibra. Eu tenho tido a possibilidade, com liberdade de horário também, né? Porque antes eu ficava mais presa a um ponto. Claro. De me conectar com muitas pessoas, sabe? Daí eu sinto o meu coração, é como tu diz, é que tu fala aqui, né? Uhum. Eu já sinto aqui, Claro, sabe? claro. Cada um tem uma visualização, O ponto né? É como a gente mentaliza aquilo. Então, assim, eu sinto, assim, quando eu encontro contigo, sabe? Quando eu encontro com inúmeras pessoas que estão nesse caminho de busca, eu sinto assim, meu Deus, muito obrigado por eu poder estar vivendo isso, né? Não só porque ele me permite, mas porque eu estou agindo. Então, eu chamo no WhatsApp, eu marco um café, a gente conversa, a gente faz parcerias, e aí e as coisas vão acontecendo. E é como tu diz, isso é uma das fórmulas do né? sucesso. Mas é como tu diz, é sem ser... não é uma coisa intencional, eu vou me encontrar porque... Não, porque o universo faz com que... Tu lembra, Lu, quando tu disse assim pra mim, Anne, quero te convidar para fazer a palestra nesse dia da anatomia do sucesso, né? Que a gente possa fazer esse evento. E eu disse, vamos fazer. E aí nós marcamos um café, tu não pôde ir, lembra? Lembro. E uma das coisas que eu tô aprendendo também é deixar as coisas fluírem, amadurecerem em mim. Eu digo, tá. Não deu. Não deu. Vamos ver. Se for para acontecer, a gente vai acontecer. Porque antes eu ficava muito ansiosa. Eu tenho que falar com a Lu. A gente tem que tocar ficha. A gente tem que, sabe? Vai dar tudo certo. E às vezes não dava. E aí vem a frustração. Vai o pique da empolgação e a frustração. Eu aprendi, não, vamos equilibrar. Mas isso é terapia, né? Claro. Autoconhecimento. E aí passou uns dias e tudo mais. Acho que a gente se encontrou casualmente no shopping. Dia que eu estava com a minha mãe, tomando um café. E vem a Lu, bem linda, faceira. Passeando no shopping. Anne, vamos fazer... E aí a gente marcou o dia ali. Exato. E a minha mãe dizendo que ia ser um sucesso, né? Que inclusive onde a gente vai fazer, talvez tivesse que ser em outro lugar para ter maior, espaço, né? Para mais gente. É bem limitado, gente. Inclusive é muito limitado. A gente tem pouquíssimas vagas mesmo, porque a gente quer fazer uma coisa muito intimista, muito, sabe, falando nos olhos de cada um para poder acender essa centelha, botar fogo nessa centelha do sucesso para vocês serem mais sucesso na vida. Então é muito intimista mesmo, né? Exato. Foi fantástico. E foi ali, eu digo,
deixei sentir, amadureci, quando vê, Aconteceu. vem a Lu. Dá uma olhada para isso, Annelise. E aí a gente definiu data, né, Lu? Ali a gente já saiu com Já a data organizamos definida, tudo. horário, tudo certo, né? Exato. Naquele café casual. Mas eu acredito demais nisso. Eu digo, gente, essa coisa que vocês devem ouvir falar do segredo, o Goethe, né? Aquele filósofo alemão, já tem uma frase que eu adoro citar, que quando um homem, ele fala, né? Quando alguém se volta para um objetivo do fundo do coração, que é talhado assim lá de dentro, o universo se alinha para chegar. E eu tenho vivido isso na minha vida desde que eu fiz a minha transição de carreira. E agora, quando tu alinhou disso, ou seja, tu emburacou, é isso e isso. acabou. Tu sente isso também, né? Exatamente. Isso é exatamente, real, gente. É real. É real. E incrível, assim, que... Bom, agora, então, eu tô com parceria contigo, né? Esse evento aí voltado para o sucesso, para a vida plena, trazendo todos esses temas que a gente vai abordar. E tô com parceria também com a menina, assim, que a gente entrou assim essa conexão. Eu sou a terapeuta dela, e ela tá tão assim encantada com os processos que ela tá vivendo, porque em um mês as transformações que ela vivenciou com o meu acompanhamento, até vai ter live sobre isso, quem me seguir nas redes vai poder acompanhar. E ela é uma mulher empreendedora, já tá organizando um evento na Restinga, que é o bairro dela. Então é muito legal que eu vou também estar circulando aí por Porto Alegre e pelo mundo, né? Claro. Eu tenho um conhecido, é um amigo, ele não é um amigo de infância, nem amigo de muitos anos, é uma pessoa que nós nos conectamos por um motivo específico. E ele nem tem rede social, não acompanha muito a minha vida, mas um dia ele me ligou. E ele disse assim, Anne, eu sonhei contigo essa noite. E eu, que bom, foi bom o sonho. E ele, sim, eu sonhei que tu vai ser a coach digital influencer #1 do Brasil. Uau! E eu, olha, dali pra cá então, né? Aí eu lembro, quando eu tô naqueles dias assim... Eu lembro, não. Que eu digo, ó, que é aquela pessoinha incrível me disse isso. E sem estar acompanhando, sabe? Eu achei isso um sinal, assim, muito de Deus, assim, é um anjo na minha vida me dizendo algo, assim como tu é um anjo na minha vida e muitas pessoas. Então, estou aí no mês de agosto com palestras, porque, como eu disse, eu atuo de forma individual, né, em espaço terapêutico e também prestando consultoria, porque eu quero levar para as empresas, para as escolas, o olhar do ser humano, que ainda não é implementado. Não, ainda. Se busca apenas habilidades e competências cognitivas e de meta, né, intelectuais, e se esquece da inteligência emocional. Os profissionais estão adoecendo, estão sendo mandados embora, estão, inclusive, no fato deles adoecer, tudo na empresa acaba que não anda, né? Porque esse profissional não tá feliz, não tá motivado, não tá bem. Então, eu tenho essa ideia de trazer esse olhar de resgate para esse profissional. Porque ele estando bem, a empresa vai caminhar bem. Com certeza. Né? Então, atuo como consultora e palestrante, porque é essa coisa, né? Quanto mais atuante nas plataformas digitais, porque quanto mais pessoas tiverem acesso... Mas assim, gente, tem que ir atrás disso. Né? Porque muitas vezes a gente posta... A gente fala numa palestra, a gente vem aqui, grava, né, um episódio, um podcast e a pessoa não tá escutando mesmo. Presta atenção. Vê o que vai bater em ti e vai buscar. Vai buscar alguma, né? Se dá esse tempinho. Faz alguma coisa. Né? Porque a gente tá aqui pra isso. Exato. Porque assim, ó, mais que uma carreira... Né, o que nós temos, Anne, é mais que uma carreira. A gente transformou isso em carreira porque a energia da troca é muito importante. Ou seja, nós temos contas a pagar, nós temos, né, nós somos pessoas e vivemos no planeta Terra e a energia da troca é muito importante. E essa troca é feita, sim, feita com dinheiro. Então, transformamos isso em carreira e se cobra para isso. Mas eu juro, eu encontrei o que eu faço na minha vida, mas eu pagaria para fazer isso, eu pagaria para levar esse conhecimento para as pessoas. Só que o que às vezes vem de graça não é valorizado. Então, a gente
fez uma transição de carreira, porque hoje a gente leva isso para as pessoas e tá levando conteúdo muito relevante. A Anne levando para as empresas, porque uma empresa, o bem o bem mais precioso que tem dentro de uma empresa é o capital humano. E se esse capital humano está doente, a empresa fica doente. Não dá para robotizar tudo, porque alguém vai ter que operar o robô. Então você vai ter um ser humano trabalhando lá. Valoriza esse capital. E a Anne está se dispondo a fazer isso, né? Levar para os empresários, para os empreendedores, para as pessoas que têm capital humano, que voltem-se para si, para o seu capital humano, porque a pessoa em si é humana, o dono daquela empresa, e que volte-se para o seu capital humano. E a Anne está fazendo esse trabalho lindamente, muito bacana. Agora, Anne, tu dá todos os teus, né? Como é que te acha, como é que as empresas te acham, tudo mais, para fazer esse trabalho aí. Tá bem, então, estou nas redes sociais, principalmente Instagram, né? Que é a plataforma aí mais badalada do momento. A gente não sabe o que vai ser o futuro, né? Porque muitos dizem que Instagram vai cair, mas eu não acredito nisso. E os maiores, as pessoas que trabalham com marketing social via Instagram dizem não, ele só vai adaptar as realidades. Então, Annelise, com Z, _ Malman. Acho que vão colocar, não sei se pode, né? Eu acho que não sei depois se coloca ali. Depois coloca isso, ali, né? Porque vai é um nome, né? Com Z, com Annelise, @Annelise _ Malman. E também pelo meu número, pelo WhatsApp, pode me chamar, né? Tá, E-mail. a gente vai botar também ali Isso, tem e-mail, WhatsApp, a gente coloca, né, Lu? Claro. Pode me chamar que estou à disposição. Tanto para coaching individual, mentoria, tudo. Palestras. Isso, né? para tudo. Terapia, reiki, aplicação de reiki, hipnose, né? Então, que é uma ferramenta fantástica de autoconhecimento. Exatamente. E consultoria para as empresas, escolas, palestras, workshops, treinamentos. E tudo aquilo que a gente pode auxiliar o ser humano a se potencializar, a lembrar do seu valor. Porque quando ele lembra do seu valor, ele vai produzir mais para a vida dele, para a vida da empresa, para a sociedade, para tudo, né, Lu? Com certeza. E quando a gente sabe o nosso valor, a gente também valoriza o trabalho dos outros. Então, no momento que eu me autovalorizo, eu sei valorizar o outro. Então, é muito importante que a gente tenha autovalorização para que a gente não deprecie quem vive do nosso lado. Então, eu quero ser, assim, extremamente grata, mais uma vez, a todos vocês que nos acompanharam aqui. Gratíssima, Annelise Malman, que veio aqui, né, tão lindamente hoje, trazer um pouquinho da vida dela, dessa transformação. Quem quiser saber mais dessa transformação da Anne, segue lá no @Annelise _ Malman, coach, né? Coach, terapeuta, practitioner em PNL. E assim, ó, gente, não deixem de se cuidar, olhar para si mesmo, ter um olhar amoroso consigo mesmo, olhar os nossos lados sombra, porque é só assim que a gente vai seguir adiante com plenitude. E não esqueçam do nosso workshop no dia 13 de agosto, o endereço depois a gente vai postar, mas vão ter 3 palestrantes para justamente levar você rumo à obtenção, a conseguir os seus objetivos, no dia 13 de agosto com a Annelise Malman e o Lucas Simões. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, Manuela Sterry, Micropigmentação Estética, a melhor micropigmentação do sul do país, Nanoblading, micropigmentação labial, micropigmentação de sobrancelhas, despigmentação de sobrancelhas e lash lifting. Procurem lá a equipe Manuela Sterry Micropigmentação Estética. RS Engenharia, mais de 30 anos em projetos estruturais e agora com arquitetura comercial. E o nosso parceiro aqui, no qual a gente está nos estúdios deles, a Fórmula Digital, a melhor produtora do pedaço. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo.